Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio, a mais um estudo de caso aqui do nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje vamos falar da decadência da sociedade. Veja, tava mexendo lá no YouTube, né? E aí apareceu esse vídeo que vocês estão vendo aí ao fundo, né? Psicóloga explica o problema das novas gerações. E é claro que eu analiso um pouco ali o que o algoritmo tá fazendo. E aí a gente vê o quê? Vídeos com esses temas, né? Essa geração morreu, o fim de uma geração, a geração Z é um fracasso, o fim da sociedade como conhecemos e coisas desse sentido, né? Então vamos hoje refletir sobre isso, tá? Veja, qual que é o nosso ponto de partida? Este vídeo que eu assisti, né? Este corte, tá? Vamos lá, primeiro ponto, não conheço nem a psicóloga, nem o podcast. Então, não sei da qualidade deles, mas espero que seja de uma ótima qualidade. De qualquer forma, ela traz ali três aspectos que de certa forma, a gente vai abordar né, com mais profundidade. Mas ela traz três aspectos, que esse é o problema das novas gerações, ao qual, veja, este aspecto que eu vou falar, ele começa bem, mas na minha compreensão ele cai num erro que só agrava esse problema. Então, ou seja, não sei se é uma limitação, não sei se fugiu claro do escopo de análise deles ali, ou se de fato essa é a compreensão. Mas me pareceu que essa é a compreensão deles. Mas, veja, eu coloco, ou eu vejo, como um grave problema que nós, infelizmente, não entendemos ainda, né? E se nós não entendermos, é lógico que essa geração ela só vai decair cada vez mais, tá bom? Então, vamos lá, neste estudo de caso, quero alertá-los sobre isso, beleza? Então, se você já gostou do tema, ou se você já, sei lá, tá vindo pela segunda, terceira, quarta vez e ainda não curtiu o vídeo, não se inscreveu, não faz parte deste projeto, né? Você tá comendo bola aí. Então faça isso para primeiro o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? E claro também para que este projeto cresça cada vez mais e possamos cada vez mais trazer conteúdos como este relevantes aqui para vocês, certo? Bom, vamos lá então, ó. Então, deixa eu tocar primeiro o vídeo dela e depois eu já vou começar a nossa análise. E trazendo ali, claro, um Reels que é chocante, né? E no fundo traz ali o efeito absurdo do que nós vamos conversar hoje. Vamos lá, então. É muito difícil a gente conseguir, assim, enxergar a saúde mental tirando o contexto da sociedade. Então, a pergunta que você fez, né, se era muito diferente, se Gen Z se comporta muito diferente. Eles são muito diferentes, nós somos muito diferentes das gerações passadas. Eu e você ainda estava falando aqui antes, né, você tem quantos anos mesmo? 24. 24, eu tenho 29. A galera de 16, 17, 18 anos, eles ainda estão num momento ainda mais intenso, que é, tipo, realmente a realidade deles é muito virtual. Eles vivem, a gente também, mas muito mais cresceram com rede social. Então, assim, é um contexto, até nesse livro que eu tava lendo, ele fala de 4 fatores que compõem essa realidade atual que faz ser uma realidade que nunca existiu na história. A primeira delas a gente falou que é estar conectado 24/7 com notícias do mundo inteiro. A segunda é viver a realidade das redes sociais quase como se fosse mais real do que o mundo real mesmo. A terceira... Caramba, isso é pesado mesmo, faz sentido. A gente pode abrir e falar sobre isso, mas sim, eles vivem, então, muito mais a realidade virtual do que a real. O terceiro ponto que ele traz, vamos ver se eu vou lembrar tudo de cabeça, mas ele fala de uma crise muito grande de paternidade e liderança, que é... aí é um assunto bem complexo, mas ele fala sobre a criação de filhos, como atualmente os pais eles estão muito perdidos na forma de criar filhos. Então a gente sai de um modelo muito autoritário para um modelo muito permissivo, muito negligente, o que já por si só também vai afetar a saúde mental. Total. São os dois extremos, a gente vivia num modelo totalmente autoritário de paternidade, depois um muito aberto. Muito aberto, tipo gentle parenting, agora se fala muito disso, mas aí tipo vai para um extremo muito, que aí a geração ainda atual, que são os meus filhos, né, que eles falam que é a geração alfa, e aí vai ser um caso a ser estudado, que são pais muito perdidos. A gente vai tá abrindo muitas coisas, não sei se a gente vai conseguir fechar. Mas eu falei de 3 pontos, né? Isso, eu não sei se eu vou lembrar, tem o quarto. E agora, se eu for lembrando da nossa conversa aqui, eu volto a falar. Tem no meu celular, depois eu dou uma olhada. Não tem problema. Mas assim... Beleza, basicamente então é isso, né? Ou seja, ela então traz 3 pontos, né? Aos quais, vejam, os primeiros é um pouco chovendo molhado. Talvez eu até... Se bem que assim, você vê que até pela própria reação do apresentador, não é tão óbvio assim, né? Essa questão de viver a realidade virtual como se fosse a realidade real. Você vê que as pessoas ainda... Nossa, sério? Tem pessoas que fazem isso? Caramba, olha, não imaginava. Né? Então, claro que não são temas já esgotados, digamos assim, né? Mas a gente tem aqui nossas limitações, então eu preciso focar em um. E eu quero focar nessa questão do autoritarismo versus autoridade, né? Mas só pegando os primeiros pontos que ela coloca, que são muito importantes, que não escapem do seu escopo e da sua visão e da sua análise, por exemplo, pessoal aí na sua vida, né? Veja, o primeiro aspecto é que ela coloca que não dá para dissociar
a saúde mental da sociedade, né? E esse é um tema antiguíssimo, né? Ou seja, veja, quando você lê ali a República de Platão, Platão já coloca ali que a sociedade, não é a alma do indivíduo em letras garrafais, ou seja, a gente já então tem essa noção muito antiga. E é importante que a gente compreenda que, por exemplo, não dá para dizer, não, as pessoas estão bem, felizes e tudo mais, que é uma concepção que muitos hoje alegam, porque a gente tem uma certa liberdade absurda, né? Então a gente faz o que a gente quiser, hoje não tem culpa, hoje tá tudo bem, é isso aí, né? Faça o que te der vontade, você vai ver isso na bio de um monte de gente nas redes sociais, não é? E no fundo, quando nós olhamos para a realidade, nós vemos altos níveis de criminalidade, né? Altos índices de doenças mentais, ansiedade, depressão, e do pior dos casos, não é? Uma ignorância absurda, ou seja, assim, adolescentes assim extremamente idiotas, assim, né? Assim, que não têm a capacidade veja, de escrever, sei lá, o próprio nome, não lembram a própria idade, é um negócio assim surreal, né? Vocês entendem? Então veja, dado isso, então, né, é importante que a gente compreenda esse aspecto, né? E aí tem os outros dois, né, que ela coloca ali, que na verdade são os pontos do livro, né, que ela leu, que o primeiro é a conexão 24/7, né? Até faço essa pergunta para vocês, né? Como ela coloca, veja, aquilo hoje é mais intenso nos jovens, porque os jovens já nascem com um celular na mão, né? E aí vejam, eu, graças a Deus, né, consegui viver essas duas fases, ou seja, não existia isso, né? Eu lembro que quando eu era novo, meu pai, você vê, perdi meu pai com 7 anos de idade, então eu era muito novo, né? Meu pai comprou o primeiro celular que existiu, assim, né? Sei lá, aqui no Brasil. E aí eu nem, né? Era aquela coisa assim, veja, era realmente um telefone móvel, não era hoje o que é sei lá, um mega computador móvel, né? Então, beleza, me deixe saber nos comentários, você nasceu já nesta geração, cheia de redes sociais, tecnologia e tudo mais, ou você viveu aquela geração? Porque eu ia perguntar a idade, né? Mas eu sei que algumas pessoas se constrangem, a gente pode até analisar isso mais pra frente em algum episódio específico aqui, mas coloque aí se você nasceu nessa geração ou se você nasceu na geração anterior, digamos assim, que é a geração pré-tecnologia absurda, né? Como eu, tá? Bom, então nós nascemos, aliás, esses jovens já nascem, né, com essa conexão, ou seja, já pegam o celular quando acordam, né? E aí, claro, há essa grande confusão da realidade virtual com a realidade real, digamos assim, né? Aquela molecada, por exemplo, que só vive jogando videogame, né, ama xingar os outros a partir de comentários, né? Mesmo que na vida real seja um tapado, tímido, tosco, né? Então, a gente vê esse cenário cada vez mais se proliferando de uma certa forma, né? Mas não são esses os escopos de análise. Inclusive, se você quiser saber mais da minha compreensão sobre esses temas, me deixe saber nos comentários que eu coloco aqui como próximos temas para vocês. Mas o que eu gostaria de trazer é o que eu vejo como o grande erro, ou pelo menos a grande limitação da conversa deles, que é esta ideia de autoritarismo e permissividade. Beleza? Então vamos lá, olha que interessante. Claro, mais uma vez, por isso que eu estou dizendo, não sei se essa é a visão deles, me parece que sim, porque eles não escaparam daquilo, não, né? Se bem que ela fala que é mais complexo do que isso. Então pode ser que, de fato, ela desenvolva em algum outro momento mais do que isso. Mas, veja, o que eles colocam ali, o que eles entregam, e se vocês depois assistirem, vocês vão ver que eles não escapam disso nos próximos 5 minutos, tá? Que é a ideia de que antes havia um autoritarismo e agora há uma permissividade. Vejam, olha que interessante. Nós então pulamos, até o próprio apresentador coloca, de um extremo para o outro. Certo? Ou seja, veja, da questão permissiva, eu não tenho muito que... Aliás, a gente também pode abordar, mais uma vez, não dá para abordar tudo, senão a gente faria uma aula de 6 horas aqui. No mínimo, né? Mas o ponto é, a gente já vê essa permissividade, ou seja, pais totalmente despreparados, exatamente como ela falou. Perdidos, não sabem como educar, não sabem o que falar. Vejam, tomando, assim, sendo tapeados por uma criança de 3, 4 anos de idade, né? Ou seja, a gente vê chiliques em shoppings, em supermercados, em festas, né? O filhinho novinho dá tapa na cara da mãe e o pai fala, não pode, filho. Ou seja, não sabe lidar, no mínimo que você tem medo de lidar, até talvez assim tenha medo de ser pai, de ser mãe, né? A gente vê isso de forma muito grave. Agora vejam, qual que é, inclusive, um dos motivos, não que a gente possa fazer uma, né, colocar como causa direta, né, isso é muito difícil com qualquer coisa que a gente vai analisar, mas veja, isso está muito ligado a esta ideia que eles estão colocando, de que antes era um autoritarismo. Vejam, esse autoritarismo, vamos lá, primeiro, né, vamos pensar pela palavra que está sendo corrompida, que é, ou até a dinâmica real que está sendo corrompida, que é a de autoridade, né? Então vejam, o que é
uma autoridade, coloquemos dessa forma, para ficar fácil, né? Seria autor de determinada ordem. Beleza? Por exemplo, quando nós olhamos para Deus como uma autoridade, né? Veja, vemos Deus como o criador e logo, claro, como o autor da ordem do mundo, digamos assim. Beleza? Então, ou seja, o ponto fundamental é autoridade está ligado a autor. E claro, quem é autor de algo, por exemplo, quem é, de fato, o criador daquela ordem, é a pessoa mais apropriada, né? Para trazer, ou para administrar, ou para nos ensinar a ordem de algo, beleza? Fechado, ok? Dito isso, vejam, nós hoje vemos essa justamente, de certa forma, ojeriza a qualquer tipo de autoridade. Ou seja, esta permissividade, ela é resultado de uma busca por uma liberdade irrefreada. Beleza? Então, ou seja, se eu quero fazer o que eu quiser, qual é a figura que eu mais quero abolir? Bom, óbvio, né? O autor daquilo. Ou seja, quem vai mandar eu fazer algo. Porque a autoridade, ela de certa forma, sendo autora daquela ordem, não é? É ela quem estipula as regras daquilo, beleza? E aí cabe a nós, né? Vamos dizer assim, submetermos, né? A gente se submete àquela ordem para que a gente faça o melhor uso daquilo, beleza? Mas o que nós vemos hoje? Bom, nós vemos justamente esta ojeriza, esta raiva a qualquer tipo de autoridade. E aí a gente pode rastrear com uma série de questões ideológicas e tudo mais, mas vamos analisar então este fenômeno da ideia de olhar para trás e ver aquilo como um autoritarismo. Então vejam, qual é o ponto aqui? Como eu já expliquei em aulas, em estudos de caso anteriores, hoje nós olhamos a ideia das palavras sem que nós atribuamos substância a elas. Então, por exemplo, quando você vai falar de autoridade, que nem agora, eu acabei de definir a autoridade, é claro que a gente consegue visualizá-la, mas veja, eu falei de uma certa forma, veja, eu falei da definição da palavra, mas a gente precisa aprender a identificar as coisas na realidade, beleza? Aí o que acontece é, quando nós olhamos para trás e falamos, lá atrás era um autoritarismo absurdo, hoje é uma permissividade, veja, nós estamos, mais uma vez, nós estamos deturpando, ambas as realidades. Por quê? Porque, veja, é claro que nós podemos olhar para hoje como uma época muito mais permissiva e já vemos o efeito daquilo. Agora, veja, é óbvio que existem exemplares de pais que são verdadeiras autoridades, e também, claro, temos exemplares de pais que são verdadeiros autoritários, beleza? A mesma coisa no passado, a gente vai encontrar, tá? Exemplares de todos os modos. Mas eu sei qual é a ideia da reflexão. Bom, a ideia da reflexão é olhar, claro, de uma forma mais generalizada, porque é assim que se faz a análise de sociedade. Né? Beleza, perfeito. O ponto é, nós olhamos tudo que é passado, e esta é a minha grande questão, tudo que é passado justamente por essa lente. Antes era autoritário, antes era não sei o que lá, antes era isso e aquilo. Né? Veja, ó, eu gostaria, veja, não confie nem em mim, nem nela, e nem no que você já tem como pré-concepção. Uma das coisas que eu ensino frequentemente para os meus alunos é o seguinte: rastreiem a fonte das ideias de vocês. Vejam, a maioria das pessoas, até quando eu falo assim, ó, rastreia a fonte das ideias de vocês. A maioria das pessoas começam a fazer o quê? Começam a argumentar a favor da ideia. Não façam isso, não é isso que eu tô falando. Vejam, eu estou pedindo para que vocês realmente se acalmem, baixem a bola e pensem assim, cara, como é que esta ideia veio parar na minha cabeça? Tá? Pois, por exemplo, é lógico que eu sei que existe o autoritarismo. É óbvio que a gente já sabe disso, tá? Tô fazendo uma análise, inclusive, familiar, beleza? Não tô fazendo uma análise política. Ponto é, eu, Thiago, que gosto muito de conversar com as pessoas e, por exemplo, entro muito em debates assim, né? Como que foi isso? Como que foi a relação com seu pai, com a sua mãe? Vê, olha, eu já encontrei permissivos, autoridades, mas eu não encontrei autoritário. Eu não encontrei. Tô falando que eu, perto de mim, nas poucas experiências que eu tive, que, claro, são ínfimas perto de toda a sociedade, eu não encontrei. Por que eu tô falando isso? Porque, veja, há N modelos do passado, e muito próximos a nós, de figuras de verdadeira autoridade. Por exemplo, o meu avô, pai da minha mãe, ele era uma figura amada por todos os filhos. Quando eu converso com eles, vejam, eles nunca falam nada perto disso. Eles, na verdade, sempre falam o seguinte, olha, quando nós íamos almoçar, desligava-se a televisão, nós conversávamos.
eu nunca faltei com respeito com meu pai. O meu pai bastava me olhar que eu já sabia o que eu tinha que fazer. Beleza? Pouquíssimas vezes eu apanhei. O meu pai era uma verdadeira autoridade em casa. Nós o respeitávamos. Certo? É isso que eu ouço. Ah, Thiago, mas pô, você tá pegando a sua particularidade jogando. Beleza, por isso que eu estou falando. Eu não tô falando pra você tomar o meu exemplo como a análise da sociedade. Lógico que não. Eu estou falando para que você faça a mesma análise. Pergunte para o seu pai, pergunte para os seus avós, pergunte para amigos próximos e tal. Porque, veja, eu também encontro exemplares de pessoas que, por exemplo, o pai era um canalha. Eu consigo rastrear, eu consigo imaginar essas pessoas que eu lembro das histórias. Beleza? Agora, o autoritário, né? Eu não encontro. Mas veja, não porque não exista. Por favor, não confundam o que eu estou falando. Eu sei que existe. Tá? E eu sei que lá atrás era, de uma certa forma, mais fácil de se ver isso. Porque, veja, havia autoridade. Então, havendo autoridade, há a possibilidade da corrupção dela. Hoje, não tem mais autoridade. Mas vejam, percebam algo aqui. Tá? Qual é o verdadeiro papel dos pais para com seus filhos? Bom, vamos colocar de uma forma simples, que é amá-los para que eles sejam o melhor que eles podem ser. Vamos colocar assim com essa frasezinha de livro motivacional, beleza? Então, ou seja, vejam, por exemplo, né? Deus é a autoridade de tudo quanto há, tá bom? Então, o que Deus quer para nós? Deus quer o nosso bem. Até porque, vejam, Deus não precisa da gente para absolutamente nada. Então, todo o amor de Deus ele é gratuito, né? E nós vemos, por participação, nós vemos como uma analogia o amor paterno e materno, que por muitas vezes, claro, nós vemos, por exemplo, uma mãe e um pai que se doam aos seus filhos de forma gratuita. Vejam, o pai e a mãe não ganham nada com aquilo. Nada, né? Tanto que, inclusive, vejam, quando acontece o contrário, por exemplo, uma mãe, um pai que tem um filho e causam um mal tremendo a ele, a qual vocês podem imaginar de diversas formas, mas não vou descrever porque eu nunca sei o que o YouTube deixa ou não deixa falar aqui, né? E eu não quero que esse vídeo caia por besteira. Mas veja, a gente pode imaginar, a gente se choca. Vejam, vira notícia nacional. Nós nos chocamos. Até aquelas pessoas que a gente acha mais podres, muitas vezes na realidade, até elas falam, eita, peraí, calma aí, né? Então isso existe. Bom, logo, então a gente pode olhar desta forma, tá? Então o que acontece? Sendo a autoridade um modo por eu ser, vamos lá, eu sou autor, em alguma medida, claro, daquela ordem que é a minha família. Então, o que eu quero? Eu quero o bem da minha família, beleza? Querendo o bem da minha família, é claro que eu preciso ter na minha cabeça a possibilidade de criar as devidas condições para que a minha família se exerça do melhor modo, né? Para que, por exemplo, eu chegue ao fim da minha vida e eu posso olhar para a minha família e morrer em paz, digamos. Né? Então veja, Thiago, mas isso é teoria, Thiago, isso é idealização, tá, beleza, mas a gente consegue encontrar isso na realidade, ou não? Ou você fala o contrário dos seus pais, ou você fala o contrário dos seus avós. Veja, eu sei que vão haver exemplares, mas a gente acha isso na realidade. Beleza? Então o que acontece é o seguinte, quando nós então olhamos os dois extremos que eles acusam, e acusam de uma forma, veja, é assim mesmo, né? Acontece isso também, tá? O que acontece é lógico que essas duas realidades, a permissividade exagerada e o autoritarismo, eles são perversões de uma realidade que é a realidade familiar. Problema, para quem ainda não entendeu, tudo que é regra, tudo que é disciplina, tudo que é esforço é hoje olhado por essa lente. Então vejam, na verdade, o que nós vemos como permissividade hoje é recusa do modelo familiar, que é o modelo de autoridade, que, por não mais sabermos o que é, confundimos sempre com autoritarismo. Vocês percebem isso? Ah, Thiago, você tá falando que ela pensa assim, você tá falando que ele pensa assim? Não tô falando, porque eu não sei. Eu precisaria, por exemplo, conversar com eles, para explicar, e eles falarem, nossa, é verdade, ou falar, não, eu também entendo assim, mas eu não disse naquele momento, sei lá. Mas o problema é este, e é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Hoje, vamos lá, nós temos uma grande deturpação, que é, tudo que é novo, tudo que é recente, é melhor. Como eu falei no estudo de caso passado,
onde estávamos falando da incoerência do discurso da Cíntia Chagas naquele vídeo lá, antigo e tal, onde ela foi no podcast, né? O que nós olhamos ali? Bom, o que nós olhamos, na verdade, vejam, mais uma vez, é uma grande confusão de preceitos, vamos dizer assim, de definições, né? E, claro, uma grande raiva, de uma certa forma, a qualquer imposição, ou ao que parece ser uma imposição. Ou seja, o que minimamente restringe a minha liberdade, eu quero que vá para as cucuias, não é? Tanto que aí ela diz aquela bizarrice de que é a minha porção católica, ou eu sou católica, mas, né? E mais uma vez aqui, vejam, não quer, mas como eu falei lá, não quer ser católico, não seja, mas não confunda, beleza? Então, por exemplo, não quer ser pai? Não seja, né? Agora, não vai dizer que o seu modelo permissivo, fazendo com que seus filhos se tornem fracos, burros, idiotas, frágeis, depressivos, ansiosos e tudo mais, é o modelo ideal. Porque o que acontece? Resumindo tudo que eu quero trazer aqui para vocês. Quando nós olhamos para o passado e vemos que o passado é autoritário, o passado é uma série de regras, imposições, é um autoritarismo, o que acontece é que eu não quero herdar nada do que vem dele. Mas qual que é o resultado? Bom, o resultado é o que ela mesma fala, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas o resultado é o quê? É uma profunda desorientação. Então, por exemplo, que a gente até pode ver mais uma vez com a própria ruptura, né? Quando, por exemplo, até Nietzsche coloca que Deus está morto e não há água que lave as nossas mãos do sangue dele. Veja, até ele que, na sua posição de ateísta, né, militante, olha aquilo, né, com um certo temor, podemos dizer. Que veja, independentemente, né, tem até teóricos que, coloca-se, se Deus não existisse, teríamos que criá-lo, né? Então, ou seja, tá me vindo o nome de Voltaire na cabeça, eu acho que é Voltaire, mas posso estar enganado. Ponto é, o que acontece é o seguinte, se nós olhamos para qualquer figura de autoridade e a definimos deste modo, a permissividade é o resultado claro disso. Pois, mais uma vez, quando não, antes era autoritário, mas eu não estou definindo o que é autoritário. Então, bom, eu vou confundir. Tudo que é autoridade se torna autoritário. Logo, o que então, resumindo tudo que eu estou falando? Decepamos o conceito de autoridade. Decepamos. Hoje, então, vemos a ausência de disciplina, ausência de esforço, jovens burros, jovens que não sabem ler uma frase, jovens que se confundem com a própria idade, jovens que não sabem escrever o próprio nome, jovens que... Vamos lá, vamos ver um negócio aqui? Olha o que nós vemos. Foi Ayrton Senna. Presidente do Brasil. Quantos litros de sangue tem uma pessoa? 5 mil, 10, 15 mil. Qual a capital do Brasil? Quantas casas decimais tem o número pi? Mano, eu nem sei o que é número pi. Me fala uma palavra monossilábica. Que porra é essa? Eu não sei. Quantas vogais tem a palavra casa? 2. Não, vogais? 2. Uma. Quantos litros de sangue tem uma pessoa? 200 mil litros. 200... por aí. Quantos litros de sangue tem uma pessoa? Eu não faço a mínima ideia. 100? 100 litros? Me fala uma palavra monossilábica. Para de colocar pressão em mim. Me fala 5 estados do Brasil. São Paulo. Quantas casas decimais tem o número pi? 10? Qual a capital do Brasil? São Paulo. Qual o masculino de Lula? Bolsonaro. Quem foi Albert Einstein? Médico. Qual a raiz quadrada de 81? Nossa. 4? Quem foi Ayrton? Veja, é claro, né? Vamos lá, né? Façamos justiça aqui. Várias perguntas que o cara faz aí, né? A maioria não saberia responder mesmo, beleza? Mas o que é espantoso, veja, nós estamos vendo uma piscina ali no fundo. Estamos vendo uma piscina ali no fundo. Cara, a resposta que eles dão, 200 mil, ultrapassa a quantidade de água que tem naquela piscina que eles estão vendo, né? Muito provavelmente, imagina, porque, pô, piscina de 200 mil litros. Mas veja, é muito louco como, o que nós vemos aqui, o que nos espanta e tal, é o resultado, aí sim, de muito do que foi dito nesse vídeo aqui, né? Beleza? Que é, veja, aqui nós olhamos então, a ideia de que nós estamos 24%, aliás, olha que doido, né? O paradoxo. Vivemos na época com maior nível de informação, né? Mas vivemos numa época a mais desinformada possível. Porque, veja, aqui não é
aqui, né, sei lá, quantas casas decimais tem o número pi? Ah, não sei nem o que é o número pi. Beleza, tá bom. Vamos colocar aqui, beleza, tudo bem, não saber. Não fazer ideia do que é. O ponto não é esse exatamente. O ponto é isso que eu estou mostrando para vocês. Esses jovens, eles estão profundamente desorientados. Quando começa-se assim, quem é Ayrton Senna? Presidente do Brasil. Percebam que assim, o que eu denunciei em um outro vídeo que já tem aqui sobre a tragédia da educação, que é a ideia ou melhor dizendo, que é o olhar da incapacidade de atenção, incapacidade de concentração e a menor referência ao que as palavras significam. Vocês percebem pela gíria, né, pelos cacoetes, pelo jeito mole de falar, que não há um mínimo de vocabulário formal, só aquilo lá, informal, gíria, né? Certo? E aí vejam, por isso que o que eu quero colocar para vocês é que não me espanta necessariamente, vejam, não me espanta necessariamente as respostas erradas, mas a relação que eles estabelecem com o conhecimento. E aí quando nós voltamos então para a análise que nós estávamos fazendo da ideia de autoritarismo, vejam, o que acontece é, os pais eles abdicaram desta realidade por causa deste discurso. Porque toda e qualquer forma de autoridade é vista deste modo corrupto. Mas veja, então mais uma vez, nós não estamos buscando a verdadeira autoridade, mas sim solapando-a. Nós estamos o quê? Corrompendo-a ao seu nível mais sórdido, que é a ausência dela. A total ausência. Porque veja, no autoritarismo, digamos assim, mais uma vez, estou falando assim, daquele pai, talvez que seja um pouco mais firme, duro. Tem até filmes, muitos filmes que retratam isso, né? Tem até uma cena que ela é discutível, mas é um filme que agora eu não me recordo o nome, mas é do Denzel Washington, né? Que acho que o filho fala assim, não sei se você me ama. E aí ele fala assim, porque o pai, né? Veja, é uma figura, entre aspas, complexa ali, né? A gente poderia analisar, mas não é o foco aqui. Veja, ponto é, o pai, ele fala, eu não tenho que amar você. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, que é cuidar de você, te dar o seu sustento, te dar um lar, te dar comida e acabou, entendeu? Né? Vejam, se né, nós recuperássemos um pouco desta postura, que ligasse um certo alerta no jovem, de que, peraí, existe um modelo, existe, veja, qualidades, virtudes, sacrifício, que eram coisas que, vejam, os autoritários, os pais autoritários, eles não sabiam verbalizar necessariamente. Eles não tinham conhecimento daquilo. Eles só sabiam dizer o seguinte, olha filho, eu acordo cedo, eu durmo tarde, eu cuido da casa, você chega aqui, tá tudo bem, tá tudo certo, eu dou o que você precisa, então o mínimo que eu quero de você é respeito, esforço, né? Coisas assim que eram óbvias, lógicas, normais antes. Hoje não, cara. Hoje, vejam, a gente não existe, não existe mais, vejam, meu vô desligava a TV para que todos sentassem na mesa e jantassem juntos. Hoje, não existe nada disso. É TV junto, se não tiver TV é celular junto, e o próprio pai coloca. Porque o pai quer mexer no celular também. Então, ou seja, há uma total desconexão, e aí é um pouco do que ela traz, e de forma certeira, que é a ausência de conexão humana. Que aí é claro, mas aí iria muito mais para o lado da viver o virtual versus o real, né? Mas não é o foco da nossa análise aqui. Então o ponto é, vejam, estes jovens, tá? No fundo, eles sequer veem problema nisso. Porque, não, mais uma vez, não existe modelo. Logo, não existe orientação. Logo, estes jovens, obviamente, vão se perder. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Aí é claro, a internet inunda as casas, e aí, por sorte ou não, alguns jovens vão fazer como muitos de vocês fazem, que entram na internet para se educarem. Beleza? Vocês entram na internet para se educar. E os outros, infelizmente a sua grande maioria, para ficarem passeando nos feeds, vendo besteira o dia inteiro.
Aí vejam, este é o grande problema. Nós olhamos este cenário como se, então eles só estão perdendo tempo. Não. Eles estão regredindo. Por exemplo, há pesquisas que dizem que pela primeira vez o QI da sociedade diminuirá em relação à anterior. Então, peraí. Vejam, se antes então era autoritário e hoje é permissivo e a gente já vê os resultados, então que voltemos para o modo autoritário, porque ali pelo menos havia alguma ordem. Havia algum modelo e havia alguma coisa substancial para que pudéssemos sair da sua corrupção. Hoje não. Hoje nós decepamos. E vemos filhos tratando os pais como idiotas. E pais se sujeitando como idiotas aos seus filhos. Isso é gravíssimo. E vejam, para mim, é o mais grave do que foi dito aí. E que foi, claro, infelizmente, ignorado pelos dois. Ou até, pior ainda. Pior ainda. Acreditam mais uma vez que, então, tudo que vem do passado é autoritarismo. Agora a gente vive num modelo permissivo e não sabemos o que vai acontecer. Como se nada anterior, né, fosse bom. E é isso que a gente vê hoje. Nada que é de antes é bom. Nada que é de antigamente é bom. Vejam, na maioria. Vá conversar, até as pessoas que são mais tradicionais. Eu tenho amigos mais velhos que, quando eu vou conversar com eles de alguma forma, sei lá, por exemplo. Mais uma vez, né, você vai falar, sei lá, de religião. Eles vão falar tudo que a Cíntia Chagas disse, pô. Não, sou católico, claro que eu sou católico, mas assim, católico não praticante. Já falei antes, pô. Não existe católico não praticante. Assim como não existe bonito não praticante, porra. Tem um nome, feio. Católico não praticante tem um nome. Não é católico, pô. Né? Não é católico. É uma outra coisa, mas não é. Mas vejam, por que eu tô falando aqui? Não, mais uma vez, não é pra focar no catolicismo, porque eu foquei, né, pra quem quiser saber mais, eu foquei no estudo de caso anterior, onde eu falei da Cíntia Chagas, beleza? Vou deixar aqui em algum lugar. O ponto que eu tô querendo colocar aqui pra vocês é este. É a relação com autoridades. Assim, eu obedeço, mas obedeço até onde eu quiser. Então, na verdade, você não obedece. Você faz o que você quer da sua vida, porra. Porque muitas vezes, vejam, na grande maioria, até pra concluir esse estudo de caso, eu lembro de uma explicação do Jordan Peterson, que é um grande, hoje, modelo para muitos, né, de recuperar a responsabilidade pessoal e tal. E é interessante, né, como o Jordan Peterson, ele explodiu falando o óbvio, assim, né, a coisa que já assim, veja, ele só tá falando o óbvio ali, na grande maioria das suas análises. Mas a gente tá carente do óbvio, né? Então, o que acontece é, quando ele falava do seguinte aspecto, que liberdade é se sujeitar a uma autoridade. Então, é como se for, vejam, a liberdade, ela acontece, né, quase que numa figura de ampulheta, digamos assim. Ou seja, primeiro eu me submeto a algo maior do que eu, tá? E, de uma certa forma, eu vou afunilando para que primeiro eu incorpore tudo aquilo. E aí eu de uma certa forma, me torno... Ele não fala desse jeito exatamente, né? Mas de uma certa forma eu me torno uma unidade ali. E a partir desta unidade eu consiga determinar as coisas, ou seja, eu consiga influenciar algo. Então, exemplo, eu primeiro sou educado para que depois eu eduque. Né? Mais ou menos isso. Então, ou seja, eu não posso simplesmente... vou lá... Aliás, pode ser, até pode, né? Mas assim, eu vou lá, vou abrir um canal, ou eu vou lá, vou abrir um Instagram, ou eu vou lá, vou escrever um livro, né? Como você vê pessoas se vangloriando porque escreveram 40 livros. E daí, porra? Escrever qualquer coisa, qualquer um pode fazer, pô. Escrevi 40 livros. A única coisa é que, tá, beleza, uma editora topou, escreveu, publicar o que você quer publicar, o que você quer falar, porque de alguma forma ou de outra ela viu que ia dar dinheiro. Mas não significa que tenha um mínimo de qualidade que você está escrevendo. Então as pessoas perderam a noção da ideia básica da qualidade das coisas, né? Então vejam, dito tudo isso, o que acontece é justamente isso. Nós estamos solapando o quê? A ideia da autoridade, é como se a gente cortasse essa ampulheta. Então a gente já começa a nossa vida querendo, da nossa compreensão, espalhar tudo que a gente pensa. É óbvio que vai dar, né? É óbvio que vai dar, pô. É óbvio. E já estamos vendo, né? Então, resumindo, espero que vocês tenham compreendido. Claro, deixe nos comentários a sua opinião. Deixe nos comentários qual é a sua visão sobre isso, certo? E entenda uma coisa. Antes de você falar mal daquilo, antes de você classificar algo como A, B ou C, delimite o que você está classificando, que é o grande aspecto ignorado nessa discussão.
Ah, antes era autoritarismo, agora é permissividade. Bom, é lógico que, mais uma vez, a permissividade ela é mais identificável porque nós estamos vivendo nela. Mas olhar para trás e definir tudo como autoritarismo é ignorar um passado recente que já contradiz de imediato essa afirmação. Beleza? Bom, se inscreva no canal, curtam esse vídeo, sejam bem-vindos. Quem é novo ou nova por aqui, né? É um grande prazer te ter aqui. Assista os outros estudos de caso e vejo vocês nos próximos estudos de caso aqui do nosso projeto Filosofia e Cosmovisão, não, né? Cosmovisão, beleza? Grande abraço e até a próxima.